De volta com o nosso TVBE Entrevista, hoje recebendo aqui Rodrigo Borno, candidato a prefeito de Joinville pelo PSB. Aqui seguimos ouvindo as suas propostas e ideias para a maior cidade de Santa Catarina. E agora tocando no assunto habitação, que é uma pauta importante também. Eu sigo aqui com o seu plano de governo, candidato. E o senhor tem como ideia principal, pode-se dizer assim, no eixo de habitação, retomar o Minha Casa Minha Vida. Queria que o senhor explicasse um pouco mais sobre isso. Não, a ideia é assim, a gente tem algumas coisas a mais aí no plano, né? Não vou detalhar tudo, né? Mas a ideia é a gente, primeiro, adotar práticas sustentáveis também nessa questão da habitação. E o que eu digo assim é de fomentar o diálogo com o governo federal, né? Para retomar o Minha Casa Minha Vida aqui em Joinville. Né? Eu lembro que houve iniciativas para isso nesses últimos 2 anos ou 3, né? E até na Câmara de Vereadores a gente teve assim, oposição, porque assim, em determinado bairro, claro, todas as coisas que surgem têm que ser discutidas para ver onde vai ser e tal, mas assim, você precisa de apoio, e é isso que eu contesto muito na atual gestão, né, que eu não vejo esse diálogo com o governo federal que deveria haver, né, mesmo com o governo estadual, acho um diálogo tímido, e eu sou da seguinte opinião, e da seguinte atuação também na vida pública, né? Eu sou uma pessoa pragmática, então, e eu acho que qualquer governante, quando está defendendo a sua cidade, tem que conversar com todas as esferas de governo, independente da linha política delas, sabe? Então, não importa se o presidente é o Lula, se é o Bolsonaro, se é um terceiro presidente, aí uma outra figura, o prefeito de Joinville tem que estar liderando esse tipo de articulação, né? E a questão de moradia em Joinville é uma questão assim dramática, eu diria, porque a gente vê muitas franjas da cidade, sabe, ainda com moradias precárias, né? O pessoal que está no centro, nos bairros mais próximos do centro, não vê tanto, né? Mas indo mais para as franjas de Joinville, vamos dizer, para as áreas periféricas, a gente vê uma demanda intensa ainda por moradia. Você veja que a característica de Joinville sempre foi de ser uma cidade de imigração também, né? Então, nós sempre temos gente chegando em Joinville, né? E até para a indústria é importante isso, para a nossa economia isso é importante. Você vê que Joinville vive uma fase, há tempo já, né? Junto com Santa Catarina, de pleno emprego, né? Nossos índices de desemprego são pequenos, e as pessoas que vêm para cá precisam de moradia adequada, né? Então, nesse sentido é que eu defendo um reforço do Minha Casa Minha Vida, sim, mas também com novas, eu diria, práticas ou novas concepções no Minha Casa Minha Vida, porque a gente tem exemplos de conjuntos aqui em Joinville que surgiram e que ficaram fechados em si mesmos, né? E dando margem a especulações, a um desvirtuamento do que era o programa originalmente pensado, concebido, né? Então eu vejo assim, gente que está chegando aqui, conheço algumas pessoas que estão procurando casa, que precisam, que é uma questão assim de dignidade, né? Comida, casa, opções de lazer, né? Cultura para as pessoas. Eu acho que esse é um conjunto que todo mundo precisa ter, né? Um ponto importante, eu acho fantástico isso, quando alguém se coloca à disposição para encarar um desafio, se preparar para aquilo, né? Uhum. E aí buscar exemplos de sucesso e, enfim, cases de sucesso, como a gente cita. Eu estava dando uma olhada aqui, ainda na questão da habitação, o senhor traz 2 exemplos de sucesso. O senhor já viajou o mundo, já teve a oportunidade mas de isso não sou só eu, tem um time bom. Vários exemplos. Tem o teu time também. Tem um time bom que concebeu aí junto comigo. Habitação temporária, exemplo de Amsterdã, e programa de moradia temporária, exemplo de Vancouver. O que falar dessas 2 ideias aqui? Claro que tudo aquilo que deu certo em outro lugar pode dar certo em Joinville também. Que aqui é mais uma política integrada, assim, até com a questão de assistência social daí, né? Justo. De você não ter só um centro pop ali, né? De você ter uma integração com a questão de habitação para situações específicas, né? De você poder acolher as pessoas e ter... você vai poder ficar tanto tempo aqui, até que você arrume um emprego, que você consiga. É até uma maneira da gente combater essa questão que virou, assim, eu diria,
um tudo ou nada nessa questão da internação involuntária, que muita gente morador de rua tem que fazer a internação involuntária, né? Existem diversas situações do morador de rua, cada situação merece ser abordada de uma maneira. Claro que tem que ter firmeza nesse combate também, né? Você não pode só levar flores, né? E se você tem uma situação de alguém que está agredindo um terceiro, prejudicando a segurança das pessoas, prejudicando quem já mora em Joinville, você precisa ter uma integração entre uma política de acolhimento e uma política, né, de repressão, se necessário, para aquela pessoa que esteja cometendo um crime. Mas voltando à questão de habitação especificamente, eu acho que isso mostra como a gente busca, né, Wellington, exemplos de outros lugares, de outras referências no mundo, e eu acho importante Joinville se abrir para isso, porque Joinville é uma cidade que a gente se orgulha, é a cidade, né, que a gente tem esse gosto de viver aqui. É uma referência para o Estado também, né? Então, é uma referência para o Estado, mas você veja, né, no ranking de eficiência a gente ficou lá para trás, né? Então, perdendo mesmo no Estado. A questão de empregos com uma massa salarial maior, Floripa está na nossa frente há tempo. Então, Joinville está perdendo essa referência. Perdemos para Itajaí a questão do retorno do CMS, né? Caímos de A para C na questão de financiamento. Por isso que eu digo que o primeiro ano de governo, no ano que vem, né, do novo prefeito, que eu quero que você me ajude a ir para o segundo turno e estar lá, mas o primeiro ano é um ano de poder trabalhar para conseguir contrair esses financiamentos novamente, que Joinville hoje não consegue, né, não está conseguindo em várias áreas, desde infraestrutura, habitação é um pouco diferente, que daí tem políticas mais específicas ali da Caixa, mas assim, em questões essenciais para a cidade, e conseguir fazer com que Joinville efetivamente recupere a sua posição, o seu protagonismo e se espelhe naqueles exemplos que deram certo ao redor do mundo. O senhor cita também, no seu plano de governo, a questão de terrenos públicos para construções temporárias. Como é que seria isso? Uhum. Sim, aí a gente aproveitar, e até a gente pensa assim, até num modelo, não é exatamente uma parceria público-privada, né? Mas em Joinville a gente buscar fazer algumas conversas e parcerias, né, com empreendedores privados, né, para você ter, num primeiro momento, o próprio município fazendo esse tipo de convênio e depois as moradias podendo, à medida que a gente consiga diminuir a demanda, fazer com que essas moradias fiquem para a própria iniciativa privada. Em outros casos, o próprio município obtendo financiamentos para fazer, mas a nossa ideia também não é fazer com que a prefeitura abranja todo esse serviço, né, em terrenos que ela possa transformar eventualmente em parques, em praças. Então nós queremos fazer alguma coisa bem pensada, bem racionalizada, para que seja efetivamente temporário, né? Para a área da educação, o principal objetivo da sua campanha, pelo menos o senhor tem comentado muito sobre isso, é tornar Joinville uma referência internacional. Sim. Joinville hoje, Sim. E não é de hoje, claro, já desde muito tempo, referência internacional quando se fala, por exemplo, nossa escola Bolshoi, né? Todo mundo conhece, enfim, e outras empresas também que já se destacaram aqui, outras conquistas que a cidade de Joinville já teve e tudo mais, sempre levaram o nome de Joinville para o mundo. O senhor pretende levar o nome de Joinville para o mundo também, através de uma educação de primeiro mundo, pode-se dizer. Como fazer, como executar aquilo que está ali no papel, no seu plano de governo? É que, Wellington, eu acho que a gente não pode se acomodar com o que tem hoje, né? Então, já algumas gestões, isso não é dessa gestão, né? Quando eu fui vice-prefeito, Joinville já recebia um reconhecimento entre as cidades maiores por ser uma referência em educação. E aí uma outra escola ganhava um prêmio, práticas, e isso se deve muito, Joinville deve muito isso ao esforço dos professores, dos servidores, de uma rede que se capacita, mas assim, isso não deve servir nem de consolo, nem de uma razão para nós nos acomodarmos, porque se a gente observar o que está acontecendo no mundo, a tecnologia ela vem para ajudar, mas também ela tem alguns problemas, né, que a gente vê
por exemplo, muitas crianças... Ontem mesmo eu fui lá no Jardim de Iriú, onde a gente tem uma parceria da Associação Gente ali, que eu presido, com crianças cujos pais dizem assim, por favor, né, se vocês puderem ficar com ele, começou com 5, hoje são 50 crianças em 5, 6 anos, se vocês puderem ficar com ele à tarde, porque eu não consigo tirar ele do celular, né? E quantos pais que estão me ouvindo estão pensando nisso agora, né? Então a gente precisa ter as crianças concentradas efetivamente nas aulas, que as aulas tenham um método mais interessante do que era o método, né, de antigamente. O problema não é um problema de Joinville, é uma questão nacional, uma questão mundial. A Alemanha está debatendo isso, a França está debatendo isso, que a gente está vendo uma geração chegando e, às vezes, sem a devida... não a geração inteira, obviamente, mas muitos casos de gente que sai da escola sem a formação adequada. Então, assim, eu me espelho até no exemplo da Finlândia, sabe? Em que eles se concentram, que é uma referência à educação, em que eles se concentram em 3 pontos. A questão de leitura, a questão de leitura escrita, obviamente, mas a questão, além da leitura básica, da interpretação de texto, para a pessoa poder se situar nas coisas, você que é jornalista sabe disso, né, da importância disso, e a questão das noções básicas de matemática. Então, assim, na educação, né, essas coisas precisam ser priorizadas e nós precisamos dar todas as condições para que esses valorosos servidores que nós temos possam implementar novos métodos, possam conhecer outros métodos, possam interagir com o mundo, possam captar aquilo que está vindo de várias ONGs que a gente tem nível nacional, todos pela educação, enfim, e que aperfeiçoam, né, essas práticas educativas. Lutar pelo tempo integral, que fala-se as gestões já de vamos para o tempo integral, é muito pouco ainda o que tem em Joinville. A questão mais dramática, que a gente falou pouco daí, é a questão das creches, né? Certo. Isso aí eu vou zerar aqui em Joinville, não vou esperar o Ministério Público acionar. Né? Isso nós vamos trabalhar assim, diuturnamente, e uma das maneiras é também buscando a flexibilização da legislação, porque eu acho que a gente tem uma legislação muito rígida nesse aspecto. E nós, com isso, obviamente, não se quer prejudicar as crianças nem os pais, a gente quer que os pais tenham a segurança de deixarem os seus filhos numa creche, né, mas que no curto prazo, se não tiver a creche pública ali, que você consiga deixar numa creche privada com a supervisão do poder público. Uma questão importante também para ser comentada, e eu gostaria de ouvir do candidato qual é a sua ideia, enfim, é a questão da inclusão, né? Hoje a gente tem aí vários alunos que necessitam de uma atenção maior. Como tratar essa questão da inclusão na escola, tendo em vista os vários casos que a gente tem de alunos que precisam de um cuidado maior por parte do profissional de educação? Esse é um exemplo, questão do tópico. O autismo, por exemplo, é um ponto. O autismo é um deles, né? E o autismo, isso está contemplado, eu diria assim, detalhadamente no nosso plano, porque eu conheço muita gente que conversou diretamente comigo sobre isso. Aí não foi nem com a equipe, a equipe também participou disso. Tem partes ali que foram redigidas por mim sobre isso. E começaram, né? Não só agora, né? Já é um trabalho que o senhor faz há muito tempo, conversando com as pessoas, entendendo... Sim, mas casos específicos que me trouxeram, dizendo, olha, não estão atendendo na escola isso, né? O naipe, ele ajuda também, né? Mas você precisa, na escola, de um professor especializado. É legislação isso hoje em dia, né? E a gente não vê isso sendo cumprido na sua integralidade em Joinville. Pelo contrário, na maioria das escolas a gente não vê esse número adequado de professores especializados atendendo as crianças, porque, na verdade, isso é uma atualização que tanto o poder público como as escolas privadas têm que fazer, as escolas particulares, porque houve uma conscientização maior no mundo hoje, né, Wellington, de situações específicas que antigamente nem eram diagnosticadas, né? Porque falava-se em autismo, pensava-se só naquele caso limite, vamos dizer, no autismo conhecido tradicionalmente como a pessoa que mal conseguia ter um tipo de relação social, né? E hoje em dia você tem diferentes tipos de autismo diagnosticados, né? E
diferentes tratamentos e a necessidade de um acompanhamento específico para isso, né? E aí eu me lembro também, você falando nessa questão das políticas de acessibilidade. Sim. Né? A gente não tem visto ainda a acessibilidade. Eu vejo gente reclamando, trazem para mim essas demandas há tempo já, né, de que de outras situações assim, em que você não vê as pautas mínimas de acessibilidade, a legislação sendo cumprida. E aí é um desafio também para quem quer tratar a educação. Sim, é um desafio, mas eu vejo assim, muitas possibilidades de você vencer rapidamente isso, sabe? Com mais eficiência, buscando colocar, inserir os recursos adequadamente em cada escola e você tendo um controle da gestão de cada escola. Rapidamente, antes da gente ir para o próximo intervalo, tem a questão também de buscar recursos para a educação, né? Hoje... Isso que eu estava mencionando, né? A gente vê possibilidades de várias entidades, né? E tem até alguns projetos iniciais aqui em Joinville, inclusive, que eu já tive a oportunidade de conhecer. Tem o Trilhas, né? Que são, acho que 5 ou 6 unidades que são interessantes para fazer esse trabalho de contraturno, em que você tem, às vezes, até o projeto, assim, ou o local, né, é suprido por uma parceria com a iniciativa privada, que você pode fazer para contraturno. Eu acho que não para o ensino fundamental ali no horário regular, né, mas são algumas das possibilidades que a gente quer incrementar aqui em Joinville. Nós vamos para mais um rápido intervalo. Na sequência, mais propostas do candidato a prefeito pelo PSB, Rodrigo Borno, aqui no TVB Entrevista. Fique com a gente.